Bem-vindo ao Manual do Usuário. Meu nome é Ana e hoje nós vamos ler um relato real de uma pessoa real e a partir desse relato vamos fazer reflexões bem coletivas, bem humanas, já que nós, humanos, passamos por coisas muito parecidas e às vezes, através da experiência de uma outra pessoa, a gente compreende melhor coisas importantes da nossa própria experiência. Então, tanto para quem enviou o relato, como para quem está assistindo o vídeo, aquilo que eu disser ao longo do conteúdo que fizer sentido para você, pegue com toda a sua força, com todo o seu amor. Aquilo que eu disser e você falar, não, isso não é sobre mim, não é sobre minha situação, não tem nada a ver, deixe esse fator de lado porque provavelmente vai servir para uma outra pessoa que está assistindo o vídeo, tudo bem? Então, vamos lá, vamos ler o relato dessa pessoa. Hum, Olá, Ana, tenho 47 anos, sou mulher e atuo na educação de nível superior. Moro com minha filha maravilhosa. Adorei, maravilhosa. Tenho muita dificuldade de me conectar com meu corpo. Simplesmente não consigo perceber se realmente as conversas que tenho com ele são ouvidas e se geram algum efeito. Estou com uma irritação no rosto que nada faz melhorar. Parece ser uma rosácea. Além disso, sinto uma tristeza constantemente. Pele tem muito a ver com tristeza. Como se eu estivesse vivendo no piloto automático. Muitas vezes acordo desejando que o dia termine para que eu possa dormir novamente. Eu desejo resgatar o brilho nos olhos e a alegria de acordar todos os dias para viver e desfrutar o que vier. Adoro. Quero voltar a ver a vida colorida com seus vários tons. Engraçado, me veio que, assim, quero voltar a ver a vida colorida com seus vários tons. Me passou uma sensação de que faz muito tempo que essa pessoa não vê a vida realmente colorida, que faz muito tempo. Bom, vamos lá. Vamos olhar no campo, que aí, para quem ainda não conhece esse aqui, o manual, nesse vídeo de relatos, eu vou olhar o campo, né? A gente vai juntos aí refletindo sobre o campo. Essa pessoa que enviou o relato, ela se torna um canal de cura para todos nós. Então, quando eu estiver falando sobre questões aqui, eu não estou falando dessa pessoa, eu não estou apontando para essa pessoa. Eu estou falando de questões humanas, coletivas, que tocam todos nós. Então, e ao final do vídeo, a gente tem a cura, que aí mais para frente eu explico melhor. Mas por onde que a gente começa aqui, hein? Vamos começar por essa rosácea, que eu acho que é o que está mais concreto, é que está mais expressivo, porque aqui tem uma dificuldade de expressão, né? Tá cinza, tá. Ah, eu só quero ir pra cama dormir. Não, é realmente assim, não tem um colorido, uma expressão, uma vibração, uma coisa vibrante. Porque às vezes tá cinza, porque é cinza, mas tá vibrante, né? De alguma forma aquilo tá vibrante. Mas não, é como se não tivesse vibrante. É como se não tivesse vivo, né? De certa forma.
Sabe o que eu sinto aqui? Nossa, tem uma ansiedade, uma coisa de não vai dar tempo para mim? Não vai dar tempo para mim? Que sensação delicada. Sabe uma coisa? Essa pessoa é nova, né? Ela tem por volta de 40 anos e tem essa sensação muito forte. 47 anos. É uma sensação, tem um cansaço, tem um cansaço. E assim, até teve um outro relato que teve algo similar. Um que está escrito fluir na capa. Mas eu vou focar aqui agora. Mas de qualquer forma, quem se identificar com esse processo emocional que vai ser descrito aqui também pode assistir esse vídeo fluir. É, tem uma coisa assim, eu fiz, assim, eu fiz tanto, eu me dediquei tanto, que agora era para estar tudo colorido, tudo mágico. Cadê a magia? Cadê a magia? Sabe quando você olha assim, quando você é jovem, e eu acho que assim, aqui tem isso assim, quando era jovem já não estava colorido. Sabe? Quando era jovem, já não estava colorido, mas aquela expectativa de não estar colorido, porque eu ainda não alcancei, eu ainda não dei certo, né? Então, assim, a sensação que me vem, eu vou falar para vocês, eu não conheço a história dessa pessoa, mas assim, a sensação que me vem é assim, então eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, que aí eu vou conseguir um, um trabalho, eu vou conseguir uma família, e aí sim vai ter brilho. E aí sim vai ter brilho. Aí não é que tem alguma coisa errada, não tem brilho, porque eu ainda não conquistei. É esse o lugar, sabe, que tem brilho. É quando eu conquistar a reserva financeira, a casa perfeita, com o carro perfeito, com a família perfeita. Aí sim vai ser vibrante, aí sim vai ter magia. E a sensação que eu tenho é que, de alguma forma, aqui, cadê? Cadê a magia? Eu tô aqui, sabe? Assim, eu tô aqui, poxa, eu trabalhei, eu consegui o emprego, eu consegui a casa, a filha maravilhosa, tá aqui, né? A filha maravilhosa. E por que que tudo continua cinza? Sabe? Por quê? Não era assim? Entende? Quando a gente é jovem, as pessoas falam: olha, você tem que conquistar as coisas. E quando a gente é jovem, eu não sei vocês, mas eu me identifico muito com essa sensação de: ah, eu tenho que conquistar as coisas porque aí vai ser bom, né? Porque aí vai ser legal, porque aí vai ficar bom. E aí, assim, você se esforça para conseguir, porque cada vez mais está mais difícil. Eu sei lá, também não sei. Os outros também estavam difícil, né? Me desculpe. É difícil. E aí você conquista.
E cadê? Tá cinza. E agora tá cinza e tá cansado, né? Tá cinza e tem o cansaço e tem a frustração. Porque eu acho que ainda quando se é jovem e tá cinza, você tem, você tem energia, né? E aí você fala: ah, mas isso é um incentivo para eu lutar, entendeu? Isso é um incentivo para eu estudar, para eu trabalhar, para eu. Entendeu? E quando você é jovem, você tem a esperança. Não, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer funcionar. E aí agora, aí a gente vai lá, consegue, e aí continua cinza, com o cansaço e com a frustração, com a decepção. Parece assim, eu encontrei a casa, símbolos, tá, gente? Não pode não ser literalmente, entendeu? Mas símbolos para a gente conseguir contextualizar. Eu consegui a casa, eu consegui o carro, eu consegui o emprego, eu consegui a família, mas o que eu estava buscando mesmo era o colorido. E eu achei que essas coisas iam me dar o colorido. E são coisas lindas mesmo, né? Uma casa é uma coisa tão bonita. Sabe? É lindo uma casa. Uma casa de passarinho é linda, uma casa de um ser humano. Tem umas feias, né? Que a gente é muito eclético. Mas uma casa é uma coisa linda, né? Uma família é lindo. Então são coisas preciosas. Trabalhar, servir, é lindo, né? Eu tô aqui agora através do trabalho. O trabalho nos proporciona coisas boas, oportunidades, dignidade. São coisas boas. Por que que elas não estão colorindo a minha vida? E aí vem uma sensação assim, qual o problema comigo? Sabe? Me vem um questionamento assim, será que eu sou ingrata? Vem isso forte assim, e vem uma certa assim, nossa, se eu for ingrata eu acabo comigo. Tô rindo de nervoso. Assim, eu sou ingrata, eu não tô conseguindo ser grata a tudo isso que eu conquistei. Nossa, dói isso na gente, né? A gente achar que é porque a gente é ingrato e por isso a gente não tá vendo tudo colorido com tudo que a gente tem. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho saúde, eu tenho isso e não tô feliz. Eu não tenho gratidão pelo que eu tenho. A área de gratidão da nossa engenharia humana é na região dos rins, bexiga, ureter. Vamos ver aqui no campo como que está a área de gratidão. Vamos ver se é falta de produzir gratidão. Acho que nós estamos sujeitos a isso, né? A não produzir gratidão. Vamos olhar aqui no campo. Quando eu fico quietinha é porque eu tô vendo o campo, tá, gente? Não é um vídeo feito com roteiro fechado. Eu leio o relato junto com vocês e vou descobrindo junto com vocês.
Sozinha eu nem consigo fazer isso aqui. Não é falta de gratidão, não. Não é falta de gratidão. Diria de forma alguma é falta de gratidão. Pelo contrário, assim, existe reconhecimento, sabe? Existe gratidão. Existe. Porque quando a gente tá ingrato a algo, a gente não se importa com aquilo. E é que eu não, nossa, eu não sinto isso, eu sinto que existe uma gratidão, existe assim eu me importo com o que eu conquistei. Eu me importo com o que eu tenho, eu valorizo, eu cultivo, eu dou o meu melhor pelo que eu conquistei, pelo que eu tenho, sabe? Eu busco fazer o melhor que estiver ao meu alcance. Eu sinto isso, inclusive, com muita consciência no campo, sabe? Assim, consciência de não, eu valorizo, sim, eu valorizo, eu cuido, eu cultivo. Não é falta de gratidão, sabe? Vamos ver aqui no campo. Vamos olhar a região dos pulmões, que a região dos pulmões, o pulmão se expressa pela pele na engenharia humana e o pulmão lida com as nossas tristezas. Então, quando a gente se sente triste, essa tristeza vai para o nosso pulmão. Por que que a nossa tristeza vai para o pulmão? Porque o pulmão ele é feito de uma certa maneira para transformar tristeza em inspiração interior. Então, tristeza é uma emoção que é matéria-prima humana. Então, a gente, não é que a gente se sente triste por uma desregulação. É claro que pode ficar desregulado, pode ficar exagerado, mas tristeza é matéria-prima da nossa fábrica humana. É, e a gente precisa ainda dela, né, no nível evolutivo que a gente está e tudo, a gente precisa de tristeza para produzir inspiração. Tanto que vocês olham os artistas, isso é muito explícito nos artistas, como eles, em um momento muito triste, é quando eles produzem a tela pintada mais maravilhosa, a canção mais que toca todos nós de uma maneira muito profunda. A gente vê isso muito nos artistas, né? Como que através da tristeza vem algo extremamente belo. E quem nos ajuda nesse processo são nossos pulmões. Então vamos ver aqui no campo, né, né, que esse relato ele foi canal para abrir um campo coletivo. Então vamos ver aqui como que está essa região
pulmonar aqui de tristeza. Tem uma falta de inspiração, realmente literal, né? A pessoa colocou no relato. Faço tudo automaticamente. Tem mesmo, tem mesmo uma falta de inspiração. Por algum motivo aqui o pulmão não tá transformando tristeza em inspiração. Vamos ver o que que pode estar acontecendo, gente. Todo mundo aí conectado. Vamos ver o que está acontecendo. E tem um refluxo aqui. Refluxo que eu falo, ao invés da tristeza. Ah, ah, hum. Peraí, gente, não é que eu tô enrolando pra fazer suspense, não. Eu tô vendo se é isso mesmo, né? Não vou ficar falando pataquada aqui, peraí. Deixa eu compreender a informação que veio para eu passar para vocês. Tenham paciência. É um vídeo que é para ser assim, benefício de nós todos. Nós temos que ter paciência. Aqui a pressa atrapalha muito. Aqui, sabe o que que tem, gente? Tem assim, vou explicar para vocês o que que eu tô percebendo. Tem o pulmão, tem o pulmão, né? Eu tenho o pulmão aqui, ó. Aí a tristeza vem e vai descer pro pulmão, certo? A tristeza vem, né? Fiquei triste, vem. E aí ela vai em direção para o pulmão, porque é o lugar aonde ela precisa ir para poder ser transformada e tal, é o lugar dela. Só que aí aqui tem um degrau, tem uma porta fechada, tem um obstáculo que é moral. Tem uma moralidade aqui. Tem uma moralidade de assim, não é certo sentir tristeza. Não é certo sentir tristeza. Ficar triste, não pode chorar, não pode ficar triste. Por que que você tá triste? Você tem tudo. Uhum. Você não pode reclamar. Você não pode ficar triste. Ou tem aqui uma construção assim de, sabe, é moral mesmo, assim. Tem uma questão moral aqui muito forte, assim, de não é certo você ficar triste. Ou assim, talvez em um cenário de criança, né? Pensando assim, que isso pode acontecer na infância, os adultos não saberem lidar muito bem com a tristeza, e aí criança expressa tristeza, né? Criança é uma fonte de inspiração, então ela chora, né? A criança, todo mundo ouve o choro da criança, porque ela é uma fábrica de inspiração intensa, então ela vai na tristeza de uma maneira muito intensa, e aí às vezes se as pessoas à volta dela, os adultos, têm dificuldade com a tristeza, vocês já viram isso? Assim, os adultos em volta têm uma dificuldade com a tristeza, e aí, tipo, pelo amor de Deus, criança, assim, tudo menos isso, sabe? Assim,
para de chorar, não fica triste, não chora, é, porque tem um obstáculo desses adultos lidarem com essas emoções ditas difíceis, que isso acontece até por a gente não compreender a engenharia humana, a gente não se compreender, e dependendo da geração, realmente, enfim, se hoje em dia, com tanto recurso, a gente ainda está patinando, né? Enfim, tem esse obstáculo, viu? A tristeza não está chegando no pulmão, então ela não está se transformando em inspiração. E sem inspiração, a gente não consegue ver o colorido da vida, não consegue ver o céu de outono, que é o céu mais lindo das quatro estações, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários qual é que é o céu mais bonito de vocês. O meu é de outono. É, e E não tem, sem a tristeza ir para o pulmão, gente, não tem jeito de fabricar inspiração interior, não. Essa que é uma questão muito importante da gente compreender a nossa engenharia humana, sabe? Porque as coisas não vêm lá de fora, elas não são fenômenos aleatórios, é uma fábrica, assim, que precisa estar funcionando bem, cada parte dela. É... Isso é a informação que eu vi no campo, tá? A gente vai curar. E quando eu falo cura, gente, aqui tá na descrição do vídeo, tá direitinho explicando isso. E eu nem sei assim se a pessoa que mandou o relato vai se identificar com essa informação. Essa informação é do campo, é para quem se conectou, quem se afinizou com isso assistindo o vídeo. Todos nós temos bloqueios internos por causa de moralidade, sabe? Não posso garantir que todos nós, mas é uma coisa muito comum. É, E aí, assim, é uma ampliação de consciência, é um aprendizado que a gente alcançou a partir do relato dessa pessoa, do que ela trouxe aqui, e aí a gente está ampliando a nossa consciência a partir desse relato. Então, agora a gente vai para a terceira e última parte do vídeo, em que eu vou trabalhar junto com vocês, nós vamos dar estímulos para essa moral que nos bloqueia, que dificulta algumas emoções de trabalhar como elas precisam trabalhar. Né, a moral ali, ela tá sendo um obstáculo para a emoção que é natural poder trabalhar e produzir o que ela veio produzir na natureza. Então, assim, essa ampliação de consciência. Então, agora é só vocês relaxarem o corpo, respirarem leve, tranquilo. Pode ser a posição que você está aí. Se está no seu trabalho, se está no ônibus, você está deitado. O mais importante é respirar puxando pela boca e soltando, puxando o ar pela boca e soltando o ar também pela boca. Uma respiração bem leve, bem tranquila, bem. Ninguém precisa nem perceber que você está respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, para a gente indo para essa ampliação de consciência sobre a moral. Eu vou ficar quietinha agora que eu estou me concentrando nos estímulos. Mas ao longo do tempo, se vier alguma informação no campo, eu vou falar com vocês, vou compartilhar com vocês. Só manter o olhar para cá, respirando. Relaxa o corpo, relaxa as pernas, relaxa a barriga.
respirando, relaxando. Para a gente limpar essa moral que estiver atrapalhando alguma parte das nossas funções naturais. Bonito, né? Bonito a gente estar aqui junto fazendo esse trabalho, é bonito mesmo. E é bonito a gente perceber como nossas questões não são individuais, como fica claro que elas são muito mais coletivos. Essa moral fica como um nó na garganta, sabe? Essa moral, ela não só dificulta a tristeza chegar nos pulmões e se tornar inspiração, como ela também poda muito o que é falado, o que é expressado, sabe? Eu queria falar. Não, é bem difícil falar. É muito, é muito avaliado, sabe? Quando assim, eu falo, assim, não, eu falo mesmo e tal, não é isso, não é isso, mas assim, sabe, eu falo, eu me expresso, sem querer ferir ninguém, sem querer, mas assim, só tô falando, sabe? E não, aqui tem uma tensão e um filtro muito que não passa quase nada na hora de falar, de expressar, de dizer o que sente. Nossa, e é uma repressão também ao aspecto ousado, sabe? As nossas falas ousadas, os nossos pensamentos ousados, sabe? Quando a gente. A nossa ousadia aqui tá muito eh, preso, gente. Nossa, eu acho assim que é tanta prisão que talvez vocês não aguentem, assim, tá ficando chato, tá ficando pesado, mas eu acho que é tão importante para nós, porque a gente fica aqui falando, tô falando a gente, todos nós, fica falando agora de propósito, de vamos encontrar o nosso propósito e vamos fazer aquilo que nos inspira e vamos, por aqui eu quero encontrar o motivo de eu estar aqui e blá blá blá. E gente, a gente não consegue isso sem nosso lado ousado. Sabe? Não dá, vamos ser realista. A gente não consegue encontrar isso e ter intensidade e ter, sabe? Olha Martin Luther King, o cara era ousadia
assim, uau, sabe? Assim, claro que a gente sempre vai dar exemplo de pessoas famosas, porque são as que a gente conhece, mas outras pessoas viveram seu propósito no anonimato e elas eram ousadas, sabe? Como que a gente vai conseguir isso tão podados, tão, sabe, tão, a gente, sabe, com a nossa fala tão, sabe, a gente precisa dessa cura mesmo, a gente precisa desse momento mesmo e de vários outros, de outras várias oportunidades de fazer isso para a gente poder se encarar, para a gente poder se bancar o suficiente para a gente sustentar uma vida com um propósito, sabe? Assim, e eu sei que esse é um termo que está muito delicado agora, que está sendo super explorado de várias maneiras, mas, poxa, eu espero que aqui na Vibe a gente esteja compreendendo, né? Que assim, para a gente ter essa vida, sabe? Se a gente tiver um filtro imenso desses que não deixa a gente nem falar, como? O que que adianta a gente encontrar o propósito? O que que adianta encontrar o que você quer fazer? O que que te move? Se você tá tão preso, se você tá tão castrado, se você tá tão podado, o que que adianta? Entendeu? Então, às vezes, assim, a gente fica achando assim que a hora que a gente encontrar o propósito, tudo vai estar resolvido. A gente precisa se resolver também. É igual quando é relacionamento amoroso, e às vezes a pessoa está numa situação, né, que chega aqui no consultório em uma situação que eu falo, tomara que você não encontre a pessoa agora, porque você não tá, sinceramente, assim, você não, né, através das técnicas que eu utilizo, não é uma opinião minha, através das técnicas que eu utilizo, dá para perceber, assim, que é melhor essa pessoa ainda não ter encontrado a pessoa certa, porque ela não tá saudável, assim, sabe? Assim, e vocês entendem, assim? E para poder desfrutar desse relacionamento. Então, às vezes, a gente precisa realmente encarar esses bloqueios internos, essas, esses filtros, essas moralidades fora do lugar, sabe? Porque, o problema é a moral, então você está falando que não é para ter moral? Não. O fogão da nossa cozinha, ele é ótimo, ele é super útil, sabe? Mas é bom que ele esteja na cozinha, né? Então, assim, a moral é uma construção social importante? Eu não discordo disso, eu acho que é importante sim. Se ela tem que estar no lugar certo, né? Ela bloqueando fluxos naturais de nós seres humanos, isso não é legal nem para a moral, nem para nós, nem para as pessoas que estão à nossa volta. Então, realmente, sabe? É chato, nossa, 40 minutos de vídeo, sabe? Vou ficar aqui respirando. Porque é desconfortável a gente encarar essas coisas, sabe? Não é fácil mesmo. E aí, às vezes, a gente passa um tempão tentando assim, não, vai empurrando e corre o risco, cara, da gente chegar em um momento da nossa vida que a gente fala, eu preciso encarar porque é uma realidade, eu tenho que resolver coisas internas para dar certo. Não adianta eu continuar fugindo disso. Não adianta, né? Vamos lá, continue respirando, puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca. Respiração leve, tranquila. Puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca.
Tenham paciência, é muita moral fora do lugar. Em um outro momento, eu posso falar mais sobre moral e como ela se harmoniza na nossa engenharia interior. Se eu falar agora, vai ficar muita coisa para a gente processar. Acho que soltou bem, gente. Acho que soltou bem. Muito bom, gente. Vão deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando desse formato de vídeo, as dúvidas de vocês. Quem quiser deixar um relato aqui para ser lido como que foi hoje, é na descrição do vídeo, tem o link. É só abrir o formulário, ele é super fácil de responder. Fique à vontade. Tô só conferindo, gente. Se soltou meu, ó. Ó, os desconfiados. É isso mesmo, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.